Olá, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, diretamente do nosso perfil do Instagram. Hoje, 30 de agosto, segunda-feira, vamos falar aqui com a delegada assistente da Delegacia de Defesa da Mulher, a doutora Olívia Fonseca, sobre o Agosto Lilás, que é o mês, que é a campanha de divulgação, de consciência, né, 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria Penha, que no último dia 7 completou 15 anos. Olá, doutora Olívia, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Exatamente, isso que eu ia lembrar, né? Em maio do ano passado nós fizemos uma live com você aqui, né? E agora está retornando. Obrigado pela atenção de sempre, pela disposição em conversar com a gente. Eu vou me manter aqui de máscara, porque eu estou num ambiente com outras pessoas também. Então, nós estamos aí buscando a prevenção por conta da pandemia. Não dá para brincar, porque os casos ainda estão acontecendo bastante. Mas o nosso assunto aqui, hoje especificamente, é a campanha Agosto Lilás, né? Que tem o objetivo aí de promover o enfrentamento à violência doméstica e familiar, né, contra a mulher. E nesse mês, especificamente neste ano, por conta dos 15 anos da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que é de 2006, que no último dia 7 foi celebrado, né, esses 15 anos, nós estamos fazendo essa atividade aqui, essa live, em parceria com o gabinete do vereador Gustavo Pompeu, que fez o contato, que trouxe aqui a demanda para nós. E também lembrando que a casa está com um projeto de lei, o projeto de lei 79, que é do vereador Tiago Ribeiro, e que também institui aqui o Agosto Lilás, essa campanha tão importante aí de enfrentamento. E novamente com a doutora Olívia Fonseca. Antes de mais nada, doutora, muito obrigado pela atenção e seja bem-vinda aqui na nossa live do Parlamento Aberto. Sou eu que agradeço o convite. É sempre muito bom participar desse tipo de iniciativa, né, para dar visibilidade a uma causa que já ocorre há tanto tempo e ainda assim, hoje em dia, a gente precisa falar, a gente continua falando. Então, eu que agradeço o espaço aí cedido para que a gente possa discutir o tema e levar ao máximo de pessoas que a gente conseguir. Perfeito. Eu quero começar a nossa conversa aqui com um dado que é bem recente. O dado do Ministério dos Direitos Humanos, que somente no primeiro semestre de 2021 foram mais de 72 mil notificações pelo 180, né, que é o canal de denúncia de violência contra a mulher. Queria que você pudesse nos passar um pouquinho de como está a conjuntura desse período aqui, desse ano em Piracicaba. Ano passado, né, naquela live que nós conversamos, e depois disso eu quero explorar um pouco mais para frente, né, a gente falou muito do crescimento da violência por conta da pandemia. Queria que você nos passasse um panorama de como que está esse momento, especificamente aí pensando nesse primeiro semestre, né, já que eu trouxe esses dados mais concretos, assim, como que a gente poderia analisar os dados aqui da nossa cidade. Eu acho que um aumento nos registros não necessariamente quer dizer um aumento da violência, né? Quer dizer que a criminalidade registrada ela está maior do que no ano passado. E eu acredito que a utilização desses meios, como o 180, foi muito devido à pandemia, né? Porque foi com a pandemia que nós começamos a divulgar outras formas de denunciar, por causa da mulher que ficou dentro do lar, incapacitada de sair, de manter contato pela pandemia mesmo. Então, o aumento desses registros pode sim ser um reflexo de que as mulheres estão usando muito mais esse meio do que usavam antes. A violência, ela acontece, ela sempre aconteceu, né? Não quer dizer que os números devem assustar, porque eles são altos, eles sempre foram altos. A diferença é que a gente tem um grande déficit entre a criminalidade que é registrada e a criminalidade que realmente acontece. Porque a gente ainda sabe que existem muitas mulheres nos lares que elas ainda sofrem caladas.
Então, eu vejo, de certa forma, esse aumento das denúncias 180 de forma positiva, e nesse aspecto, tá? Eu acho que quanto mais a gente consegue mensurar o fenômeno da violência, mais fácil fica para que a gente possa criar políticas públicas, para que a gente possa pensar em serviços realmente tendo um número muito mais próximo da realidade. Perfeito. Realmente isso é uma discussão. Acho que, inclusive, a própria questão da nossa live aqui e do Agosto Lilás, ele é justamente referente a isso que você está colocando, né? Que é você estimular a pessoa, às vezes, a reconhecer a violência, porque tem. Eu acho que a gente também podia falar, também tratar, nem está na pauta, mas não tinha pensado nisso, mas acho que é importante, né? Você está colocando da mulher conseguir reconhecer a violência que é sofrida, né? Como que você percebe os casos que chegam aí? Qual que é a densidade de entendimento que essas mulheres têm em torno da realidade que elas passam e que muitas vezes está no contexto de violência? Exatamente, e você tocou num ponto super importante. Muitas mulheres elas ainda não reconhecem que elas estão numa situação de violência. Porque o relacionamento abusivo, ele não começa de uma hora para outra, né? A gente tem a questão dos ciclos da violência, que foi muito estudado por uma psicóloga americana que criou as três fases, né? Que é o ciclo de tensão, a explosão da tensão e a lua de mel. Então, essa violência ela é criada dia a dia até que chega o momento em que o autor ele já não consegue mais se controlar e ele agride a mulher. E é nesse período que a mulher procura a delegacia e procura ajuda da delegacia, que é quando ela foi agredida. Só que, infelizmente, o terceiro ciclo, que é o chamado lua de mel, é quando o agressor ele faz promessas para a vítima de que ele não vai mais agredir, de que ele vai ser uma pessoa melhor. E é nesse momento que a vítima acha que ela não precisa mais da ajuda penal, que ela acha que realmente o problema dela ali na casa dela está resolvido. Então, a gente tem esse problema de fazer a mulher reconhecer e continuar com o procedimento, né? Só que o problema também que a gente enfrenta é que a delegacia, ela age só num aspecto do problema. Ela só age nessa parte da violência física, da ameaça, da violência que realmente você consegue, né? Você consegue ali transformar num tipo penal e virar um processo criminal. Tem vários outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê que a delegacia não consegue atuar. Então, por isso que a gente precisa trabalhar em rede na questão da combate à violência doméstica, para onde a delegacia não conseguir atuar, não quer dizer que aquela mulher não está em situação de violência. Ela está em situação de violência, mas uma violência que precisa de uma intervenção diferente. Então, é isso que eu percebo nos atendimentos da delegacia. Muitas mulheres procuram a delegacia somente para querer uma orientação. Olha, ele nunca chegou a me agredir e tal, mas ele faz algumas condutas que eu não gosto, ele é abusivo em alguns comportamentos. Não quer dizer que seja crime, mas é uma conduta que deve ser vista. A mulher tem direito de ser ouvida, ela tem direito de ser vista e ouvida. Então é para isso que a gente precisa dos outros serviços, trabalhar em rede. Porque quando eu falo de violência doméstica, eu não estou falando de uma ocorrência onde as partes não se conhecem. Eu não estou falando de alguém que foi furtado na rua por alguém desconhecido. Eu estou falando de um casal que construiu uma vida baseada em amor, acreditando que aquilo ia dar certo, e de repente vem uma situação de conflito, e essas partes, muitas vezes, elas têm que conviver depois do conflito, por causa dos filhos, né? Então não dá para a gente quebrar o vínculo de uma vez. Por isso que é tão difícil para a mulher. As pessoas falam, denuncia uma, duas, três vezes, essa mulher ela gosta de apanhar. Não é isso. Primeiro que ela tem uma dificuldade de sair desse relacionamento. Segundo que quando ela percebe que o filho, por exemplo, pode passar a necessidade dessa decisão que ela toma de deixar o agressor, ela volta atrás. Então é nesse tipo de aspecto que a gente ainda precisa lutar muito e a gente precisa incutir na consciência coletiva de que a violência doméstica ela não é exclusiva da delegacia. Ela é uma questão que deve ser enfrentada por toda a sociedade. Eu acho importante da maneira como você está colocando, doutora, porque muitas vezes a forma como as pessoas querem entender a violência, ou querem, entre aspas, analisar, muitas vezes ela prescinde um pouco de entender um pouco o que é o ser humano, né? E claro, você tem, como você bem colocou,
a violência da mulher dentro do ambiente domiciliar, residencial, ela está dentro de um processo que teve amor, pelo menos se achou que era, aí tem uma relação, que tem filho, tem projeto de vida, muitas vezes é um projeto de vida da pessoa, querer, né, viver com o outro, e existem todos esses aspectos. Então, estamos falando de aspectos materiais, estamos falando de aspectos sentimentais também, que é claro que tudo isso acaba entrando nessa conta, e por isso que nós estamos aqui discutindo, e tem essa discussão, essa questão da gente tentar levar isso para as pessoas, né? Agora, eu queria, antes da gente avançar mais na conversa, detalhar um pouco mais sobre essa questão do ciclo, da tensão, da explosão da tensão e depois da lua de mel. Quais são os aspectos para a gente conseguir identificar, principalmente no período da tensão, né? Começar ali, o que você classifica como tensão de um relacionamento, que muitas vezes a gente sabe, a pessoa é ciumenta, vê aquilo com uma certa positividade, por causa que isso, em certos aspectos, é tido como amor, enfim. Queria que você detalhasse um pouquinho até dentro desse conceito aí que você passou da tensão, explosão da tensão e depois da lua de mel. Esse é um estudo feito por uma psicóloga americana que ela chama Lenore Walker, e ela estudou 15 mil mulheres em situação de relacionamentos abusivos e criou essa teoria que é muito usada e que faz muito sentido. A construção da tensão é justamente esse momento onde o homem ele usa de condutas, ele usa de subterfúgios para isolar a mulher, só que ele usa desses atos como se fosse cuidado, como se fosse carinho, como se fosse atenção. Então ele começa a isolar a mulher da família, a mulher acaba perdendo contato com familiares, de amigos, e aí ele usa de tudo isso para falar assim, olha, eu faço isso pelo seu bem, eu faço isso porque eu gosto de você, eu não acho legal você ter amizade com aquela amiga porque ela não chega nos seus pés. Então vai todo construindo um momento de tensão, né? E aí a gente parte para o segundo momento, que é a explosão da tensão. Porque nesse meio tempo, a mulher ela tá sempre querendo apaziguar a situação, né? Ela não discute, ela fica comedida nas atitudes para não irritar ainda mais aquele agressor, para ele não chegar à violência. Só que chega uma hora que essa violência explode. E é nessa hora que ele agride verbalmente, fisicamente, que resulta, tudo aquilo que foi construído na primeira fase, que foi contido na primeira fase, nessa segunda fase ela explode. E os dados mostram que é nessa fase que ela procura a polícia. Pode ver, a mulher, ela não leva meses para denunciar. Quando ela denuncia um agressor, geralmente a ocorrência acabou de acontecer, aconteceu um dia anterior, aconteceu alguns dias, ela está ainda naquele momento que ela realmente precisa de ajuda, ela precisa de orientação. Só que ela faz a denúncia, volta para casa, e aí vem uma outra fase, que é a lua de mel. Olha, eu vou mudar, a gente tem filhos, eu te amo, não faça isso comigo, você vai acabar com a minha vida. Aí ela começa a se sentir culpada pelo que ela fez. E é nessa parte que o nosso trabalho fica muito prejudicado. Porque daí essa mulher, em que pese assim, o crime de lesão corporal, ela não poder mais retirar a queixa, essa mulher ela já não quer mais que a gente atue para impedir aquela violência. Porque daí ela começa a ponderar. Se ela depende financeiramente dele, é muito pior. Porque daí ela começa a ponderar, poxa, mas eu vou prender o pai dos meus filhos, como é que ele vai pagar a pensão? Ele trabalha há 15 anos na mesma empresa, ele vai perder o emprego, porque o agressor de mulher, geralmente, ele não é um cara com antecedentes criminais, um bandido, um traficante. Ele é alguém bem quisto na sociedade, ele é alguém bem querido, é aquele cara que todo mundo gosta, que ninguém imagina o que a mulher está passando em casa. E aí é nessa fase que ela desiste, só que daí volta tudo de novo. Então, assim, tem mulheres que passam 5, 6 vezes pelo ciclo da violência. Então, eu preciso de uma ajuda para que essa mulher reconheça que aquela situação ela não vai acabar. Porque a violência que ela sofre é fruto de uma conduta machista desse agressor. Ele faz isso com ela, ele vai fazer isso com outra parceira, ele faz isso com as filhas, porque é com ele o problema, não é com ela, você entendeu? Então é muito difícil. A delegacia, a gente não consegue proporcionar esse tipo de percepção para a vítima. A delegacia, a mulher chega lá, ela me conta o relato, eu vejo se o relato dela se enquadra a algum tipo penal e eu vou trabalhar no sentido de proporcionar a condenação dele criminal.
Eu preciso de uma DDM que consiga interceder em todos os aspectos da violência, que é a ideia da DDM que foi criada há 36 anos atrás, porque no mesmo mês que a Maria da Penha faz 15 anos, as DDMs elas fazem 36 anos de atendimento no estado de São Paulo. Então eu preciso de um atendimento multidisciplinar para tratar essa violência. Aí esses dias eu fiz uma live, eu estava falando, essa mulher precisa de incentivos financeiros, fiscais, ela precisa que facilitem ela denunciar e que facilitem a retomada da vida. Então não é simplesmente abrir delegacia, contratar policial, se todo o restante da sociedade não se importar em trabalhar junto também para combater a violência. Aí entra muito uma outra parte da resposta que você deu, que é a questão de rede, né? Nesse momento que há essa lacuna onde a DDM pode atuar, onde a delegacia pode atuar, você tem que ter outros elementos, né? Outras estruturas públicas, né? No caso de política pública, que possa atender nesse momento. Como que você avalia, dentro da sua experiência, enquanto nessa atuação, qual seria o melhor modelo para a gente defender e levar adiante como uma demanda desse setor? Eu vejo assim, que quando a mulher ela quer denunciar, ela quer dar andamento, dependendo da condição social dela, qualquer mínimo obstáculo vira um grande obstáculo. Por exemplo, aqui em Piracicaba, as mulheres fazem o BO na DDM e vão passar pelo IML, que fica a uma certa distância da delegacia. O simples fato do IML não estar no mesmo prédio da delegacia já dificulta. As mulheres que vão à delegacia, às vezes elas não têm nem o dinheiro para pagar o passe de ônibus para ir até a delegacia, quiçá para ir em outro lugar fazer exame de corpo de delito. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisava era diminuir essas distâncias físicas para facilitar. Um bom exemplo de trabalho são as casas da mulher brasileira, que agora eu fiquei sabendo que parece que o governador vai estender esse projeto, que é federal, né, vai traduzir para um plano estadual e vai estender para algumas cidades. Eu acho que Piracicaba ela tem uma boa rede de atendimento. A gente firmou um protocolo de atendimento, mas eu preciso pensar que qualquer pequeno obstáculo acaba virando um grande obstáculo para essa mulher vítima de violência. Então, eu acho que o certo seria ela chegar num lugar onde ela já tivesse, ela já saísse com boletim de ocorrência, com uma orientação jurídica acerca de pensão, separação, essas coisas, porque ela precisa ir na defensoria pública, que é um outro espaço, não é junto da DDM. Ali ela já vai ter um encaminhamento para a rede de saúde, para psicólogos, para tudo, creche para os filhos dela, moradia. Piracicaba, por exemplo, agora a Casa de Mulheres Vítimas de Violência que abriga é em Sorocaba. A cidade não dispõe de um espaço para abrigar as vítimas de violência. Isso é muito complicado, porque eu tirar a mulher da cidade de onde ela vive e mandar para uma outra cidade, para mim, é uma outra forma de violência contra a mulher. Porque você está separando, a mulher já sofreu a violência, você está separando ela do lugar dela de convivência, dos amigos, da família, enfim. Então, eu acho que quanto mais a gente fizer esse processo andar rápido, de forma próxima, de forma célere, maiores vão ser os resultados no combate à violência. A impressão que eu tenho é que quando a mulher ela é vítima da violência e ela, por conta das falhas da política pública, ela acaba sendo vítima outras vezes também de outras formas, né? Eu acho que uma dessa é o fato de você não ter uma casa que esteja na cidade em que ela mora, né? Exato. Porque, isso é um problema que eu acho. Pois não. Essa é uma demanda que eu acho que é meio que urgente, assim, sabe? E também eu acho que a questão também da gente tentar, de alguma forma, facilitar o acesso da mulher à delegacia e aos serviços públicos. Seja criando mais linhas de ônibus, seja criando um passe cidadã para que essa mulher possa acessar os serviços, né? Porque a gente está falando, pelo menos na delegacia da mulher, a gente está falando realmente de uma população carente, né? E a delegacia acaba sendo a porta de entrada dessas mulheres, porque é um serviço que trabalha, ainda que a DDM não fique aberta 24 horas, a polícia trabalha 24 horas. Então, mesmo que às vezes ela não precise da polícia, ela acaba nos procurando porque é um serviço público, gratuito e ininterrupto. Perfeito. Agora, o que você pode nos passar, assim, você falou um pouquinho, né, que as mulheres que vão
fazer as denúncias, muitas vezes elas não têm passe nem de ônibus, muito menos para ir em outros órgãos, outros lugares, e isso é um outro problema nosso da cidade, né? Eu também ando pela cidade e vejo o quanto que a dificuldade de locomoção cria um tipo de desigualdade, que é a desigualdade geográfica, né? As pessoas não terem acesso, por exemplo, a locais como o Engenho Central. Às vezes a pessoa está tão longe lá e não tem transporte público, não consegue nem chegar num local como de patrimônio histórico da cidade. Mas, enfim, você falou um pouquinho disso. O que você pode nos aprofundar em torno das características quais são os principais elementos de característica que você percebe na mulher que sofre a violência, que vocês recebem aí? Tanto do perfil social, quanto do perfil psicológico. Qual que é essa realidade? Eu acho que um dos maiores fatores que hoje em dia faz a mulher permanecer no relacionamento abusivo é a dependência econômica. Eu acho que isso é assim um fator determinante. Claro, tem a dependência emocional, a dependência psicológica, mas eu acho que a partir do momento que essa mulher, se ela puder ser dona da vida dela, dona do destino dela. Olá pessoal, estamos aqui na live do programa Parlamento Aberto. Tivemos um problema aí com a questão da internet, caiu a live, estou reabrindo já. Olá, doutora. Desculpa a internet aqui. Eu fiquei pensando se era você que tinha caído ou se tinha sido eu, mas acho que foi você, né? Foi aqui. Eu até mudei de lugar para ver se melhora. Mas como eu estava dizendo anteriormente, sobre o perfil, né, tanto social quanto psicológico, da pessoa que procura a Delegacia de Defesa da Mulher, queria que você estava começando a responder sobre isso, né? Sim, eu estava falando que eu acho que a dependência financeira ela é o principal fator para a mulher permanecer no relacionamento. Por isso eu acho assim, você tratar da intervenção penal, da parte do processo crime, não vai melhorar a situação da mulher nesse aspecto, você entendeu? Eu acho que a gente precisa muito mais pensar em políticas públicas que realmente tenham como foco empoderar essa mulher nos outros aspectos para que ela possa sobreviver após esse relacionamento abusivo, agressivo, após essa violência que ela sofreu, né? Por isso a importância. A gente fala, né? Tudo a gente acaba criando crime, tudo acaba virando crime, porque a lei penal ela é muito fácil de fazer, né? E ela não dá muito gasto, se você for pensar. Agora, você pensar numa política pública, você tem que ter uma previsão orçamentária, você tem que ter um projeto diferente de uma lei, né, que você aprova de forma muito mais fácil, uma lei penal. Então, talvez, né, você criminalizar todas as condutas seja um caminho mais curto e mais fácil, mas não é o mais eficaz. Se você não prover outros meios de trazer essa mulher, de tirar essa mulher desse relacionamento. Então, para mim, assim, a dependência econômica, eu indicaria como fator número 1. Perfeito. E dentro disso que você falou, eu acho que também tem um pouco assim da nossa cultura punitivista, né? Que é aquela coisa assim, tem que ter uma lei, a pessoa tem que ser presa, tem que ser preso. Bom, a gente sabe a situação carcerária do Brasil, é uma situação muito, muito complicada em termos de quantidade de pessoas que são presas, e muitas vezes não, como você mesmo colocou aí, não é o que resolve. Pode ser mais barato, pode ser mais rápido, mas não é o mais eficaz, né? A gente tem a ideia ainda da punição como mal que paga o mal, e não é esse o princípio da punição no Brasil. O princípio da pena no Brasil é você ressocializar. Como é que você ressocializa um agressor de violência doméstica? Fazendo com que ele reconheça que a conduta dele está errada e que ele tem que mudar. Isso a cadeia não faz por ninguém. Então, eu sou muito mais a favor de que o agressor seja submetido a um grupo de reflexão de masculinidade tóxica, para que a gente possa ressignificar essa questão do machismo, porque esse cara vai voltar a viver em sociedade, né? E a pena da violência doméstica, da lesão corporal, quando ele não tem antecedentes nem nada, são 3 meses de regime aberto. Ou seja, ninguém vai preso por violência doméstica no Brasil.
E não adianta falar que se prendesse resolvia. Não resolve, não é esse o princípio, entendeu? A gente precisa pensar em intervir de forma eficaz na vítima e no agressor, de acordo com as especificidades do caso. E a violência doméstica é um caso muito específico, que não tem uma fórmula geral para ser aplicada. Então, é justamente nesse aspecto que eu ia bater, porque realmente você tem, eu acho que é possível a gente pensar em tipo de punição, entre aspas, mas que no caso nem você colocou, um grupo de masculinidade tóxica, mas também eu acho que aí entra outros papéis também, né? O papel próprio da questão em torno da própria, vamos lá, mídia de forma geral, em torno da cultura da violência, daquilo que se propaga enquanto violento, né, contra a mulher, enfim, também eu acho que acaba entrando nesses outros aspectos. E aí eu acho que especificamente a campanha Agosto Lilás, ela tem esse valor, né, esse sentido, né, porque a gente está conversando aqui para refletir sobre a violência. E eu acho que a gente tem espaços que sejam sobre isso, né? Até porque se a gente for pensar na Lei Maria da Penha, ela não tem uma perspectiva penal. A Lei Maria da Penha, porque agora com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica é crime, o agressor vai preso. Jamais. Não é esse o sentido da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela tem uma previsão penal que foi implementada em 2018. A Lei Maria da Penha não tem crime. Agora, desde 2018, descumprir medidas protetivas virou crime previsto na Lei Maria da Penha. Mas até então, a Lei Maria da Penha ela tem um caráter muito mais assistencial, de educação, do que um caráter mesmo de punição. Ela não tem previsão, só que ela prevê uma série de medidas que, se implementadas, causariam impacto na violência. Por exemplo, ela prevê a implantação de varas exclusivas de violência doméstica com competência civil e criminal. Ou seja, a mulher, quando ela procura o judiciário, né, para deduzir a demanda dela de violência doméstica, ela já teria a possibilidade de fazer a parte civil, que seria a separação, pensão dos filhos, e ver a parte criminal. Piracicaba não tem uma vara dessa. O que acontece? Isso dificulta muito também, porque os processos e ele demora muito mais para ser julgado. Então, assim, são pequenas medidas que a Lei Maria da Penha acabou prevendo como facultativo e que, se realmente fosse implementado, causaria impacto. Perfeito. Não, realmente existe esse aspecto. Eu acho que nosso papel aqui, inclusive, né, enquanto Câmara, enquanto campanha Agosto Lilás, é justamente partir para essas reflexões, né? Que ela, quando a gente fala muito da questão do machismo estrutural, né? Ela está de uma forma cultural na sociedade que ela vai muito além da violência física em si, ela começa muito antes, né? A questão da objetificação dos corpos, né? Essa coisa da posse, enfim, tudo isso que permite de desconstrução mesmo, né? Eu sempre brinco assim, converso com amigas, né? Minha esposa também. Bom, eu sou de uma geração que o garoto ele era educado para ser quase que um algoz da mulher, né? Nem era um cara, né? Assim, eu pego da minha geração, toda aquela cultura que havia era muito muito violenta nesse sentido. Você olhando hoje de uma forma, um retrospecto, né? Você vê o quanto que é violento, né? Então, assim, é importante a gente trazer isso e saber que a gente está em processo de desconstrução também, né? Eu sempre falo isso. Eu, graças a Deus, vim numa família que só tem mulher, só tem meu pai de homem. Então eu só tenho irmã, mãe e tal, e aí em casa meu pai não tinha muita voz, então a gente foi criada mesmo para ter voz, né? Minha mãe e meus pais criaram a gente para ter voz. Mas eu mesma, que venho de uma família assim, eu sempre falo, a gente está em constante desconstrução. Mas o que é legal é a gente estar aberto para se desconstruir, né? Esses dias eu vi alguém comentando, eu fui preencher um formulário, tinha tanta identidade de gênero, para que isso? Eu falei, você não sabe qual é o seu gênero? Você não se identifica com o gênero masculino? Então, qual o problema das pessoas se reconhecerem e terem outra opção para colocar ali na hora de preencher um formulário? Fez mal para você? Ele não.
Te ofendeu de alguma forma? Não. Então, por que você não aceita que a sociedade está evoluindo, que a gente tem mais de 2 gêneros e que não faz mal para você? Entendeu? Então, a gente está muito preocupado em manter tradições e manter coisas que vêm sendo usadas há anos e há anos para justificar atos violentos contra mulheres, né? Eu sempre falo, as pessoas falam, mas por que o feminismo? Mas as mulheres, elas só querem poder andar na rua sem ser questionada acerca da sua roupa, do seu comportamento, da mesma forma que os homens são, né? Ninguém quer não se quer a sobreposição de um sexo ou de um gênero sobre o outro, se quer os mesmos direitos de acordo com as suas diferenças, né? Que eu tenho que considerar nesse processo que a mulher, ela gera vida, ela precisa de uma licença maternidade maior do que uma licença paternidade, porque daí sempre vem um idiota falar assim, né? Por que a mulher então não vai pra guerra? Porque na lei do Brasil não permite, porque a gente vê nos Estados Unidos as mulheres, elas se alistam com a mesma igualdade que os homens e não falta mulheres para lutar na guerra. Então, assim, eu vejo que as questões, elas são muito rasas, elas são muito discutidas com base em meme da internet, base em grupos do WhatsApp, e dificilmente a pessoa procura se informar realmente. Por isso que ações como essa da Câmara, como esse mês onde se discute a violência doméstica, eles são importantes para dar um start, né? Para trazer a luz ali, para a pessoa se interessar e continuar estudando e se informando por fontes que realmente valem a pena. Quando o pessoal vem com esses argumentos, por que não vai para a guerra? Olha, eu vou ser bem sincero, não queria que ninguém fosse para a guerra. Eu também. Se fosse pensar de uma forma tão hipotética assim, né? Então eu não queria que ninguém fosse pra guerra. Né? Mas eu vou falar, mas então por que você não engravida também, né? Tipo, cada um tem as suas diferenças, exatamente, entendeu? Exato. Mas é que é tudo tão deturpado, é tudo tão assim, sabe? A gente vive, eu falo que a tecnologia, a internet, ela é ótima, mas ela acabou dando voz para muita gente ignorante também, que antes pensava besteira no conforto do celular, e agora vai para a internet vomitar todo tipo de besteira e acha que a gente é obrigado a escutar. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente usa esse instrumento para atingir pessoas que realmente estão com vontade de aprender, de saber, de se informar por fontes realmente corretas. A internet, ela viralizou o papo de boteco, né? Aquilo que era papo de boteco. Exatamente. Deu uma viralizada, então as pessoas acabaram levando não que não seja bom, mas deve ficar só no boteco, né? Exato, né? Exatamente. Bom, eu quis trazer também isso para a pauta, porque a gente conversou no ano passado, né, sobre a questão da pandemia, do quanto que a pandemia, o confinamento naquele período, né? Isso foi em maio, né? Eu pesquisei, lembrei aqui a vez que a gente conversou. Você foi entrevistado no dia 19 de maio do ano passado. E foi assim, se a pandemia começou ali no final de março, abril, praticamente no auge do início da pandemia ali, quando a gente conversou. E lá já tinha tanto dos órgãos locais, quanto até de órgãos nacionais e até globais, destacando esse problema da violência por conta da pandemia, do confinamento, mais tempo junto, aquilo que já era um risco se tornou um risco ainda maior. Como que está hoje a questão dentro do contexto da pandemia? É claro que hoje, né, eu acompanho os números ainda da pandemia, o Brasil chegou ontem, né, no 4º dia, abaixo dos 700 mortes por dia, que é um nível que está mostrando o efeito da vacinação e a gente tem conseguido enfrentar isso nesse momento melhor, mas como tem sido esse período para vocês depois de tanto tempo, né? Daquele começo tão preocupante, como tem sido hoje esse efeito da pandemia dentro da violência doméstica? Olha, o nosso trabalho ali ele não parou, né? Assim, no período bem de bastante restrição, ele deu uma diminuída, sim, assim, pela dificuldade das pessoas em comparecerem à delegacia, mas aí também
se criou a Delegacia de Defesa da Mulher online, né? Abriu-se novos canais, se popularizou outros canais que já estavam criados, mas assim, nesse meio tempo a gente teve uma mudança de decreto que o nosso atendimento restringiu bastante. Hoje em dia, realmente, a gente é uma delegacia especializada, porque antes a gente atendia muitas coisas, muitos crimes, e quem atende muitas coisas não consegue fazer bem, né? E aí agora a gente atende só violência doméstica e familiar contra a mulher e pessoas que se identificam com o gênero feminino e crimes sexuais contra essas pessoas, mulheres e crianças e adolescentes. Então, assim, só que a gente achou que com essa redução de atendimento, assim, né, porque a gente não atende mais briga de vizinho, essas outras ocorrências mais corriqueiras. Mas não, a gente continua trabalhando assim a todo vapor, a gente percebe um aumento, por exemplo, no número de medidas protetivas de urgência. Aí eu também não sei se é porque agora se tornou bastante, assim, um meio bastante popular, que as mulheres sabem que, né, que pode ser utilizado como auxílio ali para impedir que o agressor chegue perto dela. Então a gente tem feito cerca de 5, 6 pedidos de medida protetiva por dia, né, na Delegacia de Defesa da Mulher. O número aqui é bem alto. E nós continuamos, assim, o nosso trabalho não diminui, não dá para falar para você assim que aumentou ou diminuiu na pandemia, assim. Ele dá uma caída em alguns meses, e aí chega o verão é um período muito crítico para a gente na delegacia, que eu acho que as pessoas começam a sair de casa, envolve muito bebida alcoólica, muitas agressões ali, as mulheres relatam que os agressores estão alcoolizados. Então, assim, não dá para falar para você que aumentou ou diminuiu. O trabalho da DDM, assim, ele se mantém numa constante, em alguns períodos ele cai, mas depois ele volta a todo vapor. Então, a gente continua trabalhando, assim, muito. Ano passado, a gente fez algumas horas extras que o governo determinou que nós fizéssemos, conseguimos baixar o nosso acervo cartorário, assim, de mais de 1.000 procedimentos, agora a gente tem mais ou menos 700 procedimentos, o que ainda é bastante, mas a gente atende a cidade inteira de Piracicaba, né? A gente não é como outras delegacias que só atendem uma área, a gente atende a cidade inteira e todos os bairros de Piracicaba. Então, assim, é um número que eu sempre gostaria de ver diminuir, mas eu falo para você que eu vivo num paradoxo, porque a violência ela acontece. Se eu tenho mais denúncias, é porque eu tenho mais mulheres denunciando. Então, eu sempre vou enxergar assim, nesse aspecto, que o aumento da denúncia por si só não quer dizer que a violência aumentou, né? Sim, a violência está sendo mais expressada, mais escancarada, combatida, né? Escancarada, isso. A palavra é escancarada, exatamente. Então, acaba sendo esse paradoxo que você colocou. Você citou a questão das medidas protetivas, né? E a gente tem aqui na cidade a Patrulha Maria da Penha. Como que você avalia esse trabalho que é desenvolvido pela Guarda Municipal, né, hoje na cidade, em torno de fazer valer essas medidas protetivas que, como você informou aqui para a gente um pouco atrás aí, é um dos aspectos punitivos da Lei Maria da Penha, né? Então, mas assim, é um aspecto, é uma imposição legal que não tinha nenhuma fiscalização. Eu acho que a patrulha, aqui chama Patrulha Maria da Penha, né? A Patrulha Maria da Penha, assim, é um braço direito nosso, assim, é um serviço fundamental. Palmas para quem criou e para quem mantém esse serviço, porque é realmente um serviço assim muito mais social do que outra coisa, porque eles acompanham a mulher vítima de violência doméstica, eles vão até a casa da mulher que recebeu a medida, eles fazem uma ronda constante na casa dessa mulher para saber se o autor... E assim, eles fazem bastante prisões de descumprimento de medida com base nessa ronda. E aí, realmente, eu acho que a guarda acabou suprindo um espaço que a lei não previu, né? Porque tem alguns projetos de lei para se monitorar o agressor com monitoração eletrônica, mas é irrealizável, porque você vai pensar 5, 6 pedidos de medida por dia. A gente tem mais ou menos 20 pedidos deferidos por semana. É um serviço caro, um serviço que gera muita despesa para o Estado, você manter o monitoramento eletrônico, né?
E você não tem também aquela presença. Eu acho que a presença da guarda indo na casa da mulher, se apresentando, se colocando à disposição, dá um pouco de segurança também para ela continuar no procedimento, sabe? Porque eles orientam, né? Às vezes eles vão na casa da mulher, já teve um outro descumprimento que não foi feito flagrante, eles orientam a mulher. Além disso, eles ajudam a gente quando a mulher precisa de apoio policial para retirar os bens pessoais da casa, eles acompanham. Então, assim, eu acho que a gente trabalha muito bem integrado e é um trabalho assim que tem dado certo. Assim, os patrulheiros, todos de parabéns, em nome da patrulheira Fernanda Nardon. Eu acho que assim foi um dos melhores serviços que foi criado no combate à violência doméstica em Piracicaba. Interessante, bom saber, bom ter boas notícias, né, de que algo está funcionando dessa maneira, de uma maneira Sim. bem eficaz, né? Você tem ideia de quantas medidas protetivas atualmente são mantidas pela patrulha hoje? Nossa, eu não sei. Será que eu não gosto de falar coisa que eu não sei, mas eu fiz uma live esses dias com a integrante da patrulha. Eu acho que ela falou 200 e alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Eu acho que com a guarda Mas você consegue. então São podemos dizer bastante casos. que ultrapassa centenas aí de casos. Ah, ultrapassa. Realmente é Ultrapassa um porque o nosso trabalho. fluxo o nosso fluxo é muito grande. Claro que a partir do momento que vão saindo medidas, outras vão sendo arquivadas e eles vão sendo comunicados que eles não precisam mais acompanhar, porque a medida ela dura até o agressor ser condenado ou o processo ser arquivado. Então tem um fluxo muito grande, mas o que eu fiquei sabendo é mais de 200 medidas. Certo, perfeito. Agora, a gente está na questão, né, de falar de campanha. Vou até mudar um pouco aqui a nossa. A gente está falando muito aí do trabalho específico da guarda, da guarda, não, desculpa, da delegacia, com as medidas, né, com os atendimentos. Mas eu queria que você fizesse assim, a gente pudesse falar um pouquinho, como a gente falou muito da questão cultural, muito da questão em torno da desconstrução, né, da sociedade daquilo que é violento, né? E lembrando que não é só a violência física em si, mas tudo que prevê antes dela, toda a questão psicológica, toda a questão ali cultural que existe. Como que você vê hoje a abordagem em torno que tem sido feita de uma maneira mais geral, assim, na mídia, em torno das agressões contra a mulher? Por que eu faço essa pergunta? A gente lembra que em tempos anteriores, assim, programas que até havia um certo estímulo, aquela violência, aquele programa da tarde, que havia um certo estímulo da violência de casal, e até colocando aquilo num parâmetro de uma certa comédia, né? Aqui, várias aspas nessa comédia. Como que você acha que hoje isso tem sido discutido até dentro desse processo de desconstrução social? Eu acho que ao longo dos anos a mídia ela tem muita responsabilidade na objetificação da mulher, né? Seja no marketing, seja nas novelas, seja na forma em que você anuncia uma notícia, você é jornalista e você dá o nome para aquela notícia. Então eu acho que a gente percebe que os meios de comunicação, eles têm sim muita responsabilidade de como a imagem da mulher foi construída ao longo dos anos. E por isso acho que cabe a eles também desfazer essas imagens e trabalhar em prol de diminuir a violência e de melhorar as coisas. Eu acho que a gente ainda peca muito com esses programas sensacionalistas, que ainda expõem a violência de uma forma muito normal e muito assim, como se fosse uma coisa que acontece somente com poucas pessoas, porque a violência ela está aí, ela acontece dia a dia, ela acontece diariamente. Eu acho que da mesma forma que construiu, agora tem que desconstruir. Mas a gente percebe ainda muita resistência da população, de que tudo é mimimi, tudo é frescura, tudo é... Então, assim, eu acho que até a forma que você vai noticiar um caso, hoje em dia, você precisa tomar cuidado, né, para não... Eu acho que dá para você fazer um jornalismo sério sem ter que constranger nenhuma classe, nenhum grupo.
Então, eu acho muito adequado que expressões corretas sejam utilizadas. Eu fiz um curso sobre atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência. Então, tem a questão do capacitismo, que é uma outra questão. A gente não se fala mais portadores de deficiência, a gente fala pessoas com deficiência, justamente para tirar um pouco desse estigma dessas pessoas que já vivem, né, com um fardo muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que a gente caminha assim para que as coisas melhorem, para que as coisas se tornem cada vez. Só que eu percebo também que, por causa do nosso atual governo, enquanto a gente dá 5 passos para frente, a gente dá 10 para trás. A gente viu aí o desmantelamento do Ministério da Mulher, que virou só uma secretaria. A gente perde muito investimento. Aí a gente vê projetos de lei que querem obrigar a mulher a ter filho de uma situação de estupro, a bolsa estupro que a gente fala. Então, assim, a gente tem que pensar que política ela é feita independente de religião, independente de cor, independente de credo, ela é feita para todos, né? E a gente tem que focar alguns grupos que realmente merecem atenção especial, para que a gente possa, através dessa atenção especial, igualar as pessoas em direito de acordo com as suas desigualdades. Ah, mas por que eu preciso de uma lei de violência doméstica? Porque eu nunca vi um homem apanhar da sua mulher por causa de estar usando uma roupa curta, porque não fez a comida, porque não cuidou. Porque os relatos que chegam na delegacia é esse tipo de violência. Meu marido me bateu porque a janta não estava pronta. Meu marido me bateu porque eu coloquei uma roupa e ele não gostou. Meu marido me bateu porque eu mandei mensagem para minha amiga e ele queria pegar meu celular. Você não vê um homem ter esse relato de tipo de violência dentro do seu lar, que é a violência de gênero. Então, por isso que a gente cria essas leis que procuram trazer uma igualdade para as pessoas. Então, é esse tipo de conceito. O que quer me irritar é falar, por que não tem uma lei João da Penha? Porque o João da Penha não apanha por causa da roupa que ele está usando. Ele não apanha porque ele quis sair de casa, porque ele quis estudar, porque ele quis viver a vida dele da forma que todo mundo vive. Você consegue perceber como a gente acaba até se exaltando nesses assuntos, porque assim é uma ignorância que a gente tem que combater, né? A gente precisa falar mais disso, a gente precisa, e não é a questão do feminismo que ama todas as mulheres, tem mulher que não merece ser amada também, entendeu? Não é essa a questão do feminismo, a questão é você perceber que tem pontos que precisam ser implementados para que a mulher possa ter uma vida plena, livre de violência, só isso. E eu acho que até gostaria de cumprimentar, na verdade o que você colocou é perfeito, concordo, como se diz, em gênero, número e grau, né? Mas a gente também tem que pensar, né, na questão dos afetos sociais. Eu penso muito nisso, eu costumo ler algo em torno disso. Se você não cria um afeto social em torno da defesa da pessoa, né? Essa coisa de quando você desumaniza, e você colocou da pessoa com deficiência, aí a gente pode ir para outros fatores, que é o racismo, que também desumaniza, né, o machismo, que também desumaniza. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento dos afetos sociais. E que não é você gostar de todo mundo, não. Mas é a sociedade dar a condição para todo mundo se desenvolver. Né? Eu acho que é disso que nós estamos falando. E já que estamos falando disso, doutor, e a gente está com um tempinho aqui ainda, e eu acho que vale a pena a gente trazer isso para o assunto, né? Recentemente teve a história lá do Talibã, lá no Afeganistão, né? E aquilo fez explodir essa questão, porque lá agora as mulheres vão perder os direitos, e é claro que a gente se preocupa, tem essa solidariedade internacional, mas eu acho que a gente vê também o perigo que é quando a visão religiosa ela invade a política, né? Você sente isso também, essa questão da religião prejudicando uma forma de combate à violência contra a mulher, né? Porque quando eu falo em Talibã, são extremistas ali islâmicos que estão usando da política, né? Mas em torno dela você tem um olhar religioso extremista. E aqui também nós temos religiões que são tão extremistas, né? Mas não islâmicas, mas cristãs, né? E que acabam também afetando isso. Queria que você falasse um pouquinho disso também.
Eu acho que eu já tive casos, por exemplo, na delegacia, que a mulher, antes de denunciar, ela ligou para o pastor pedindo autorização para denunciar o marido agressor. Eu acho que a religião, na questão da violência doméstica, para aquelas mulheres que fazem parte de religiões muito ortodoxas, realmente elas acabam impedindo até que a mulher saia desse relacionamento, porque elas pregam que o divórcio não é divino, que a mulher não deve se separar, que a mulher deve suportar tudo quanto é conduta do marido em prol do casamento. E a gente sabe que algumas pessoas elas são mais propensas a perceber a religião e a tentar seguir a religião de uma forma que mesmo que prejudique ela vai seguir e acabou. Eu acho que quando a religião ela é usada para justificar a violência, eu acho uma contradição tão grande. Quando você fala que você não aceita os gays ou as lésbicas porque Deus fez homem e a mulher, mas você interpreta a religião de uma forma que vai acabar resultando num ato violento. E não é isso, se você partir do princípio de que Deus ama todo e que Deus é amor acima de tudo, né? Então eu acho que assim, tudo que é muito radical, tudo que é fundamentalista demais, eu acho que não dá para você misturar. A gente tem aí uma ministra dos Direitos Humanos completamente religiosa que quer trazer essas ideias na questão da violência e a gente percebe que não combina, porque a religião por muitos anos ela vem sendo usada, ela está sendo usada, como a gente vê agora, para justificar a violência. E não é esse o princípio, né? Até porque um governante, ele não pode professar uma religião e, a partir disso, beneficiar somente certos grupos. Ele governa para todos, né? Eu não estou falando de uma questão de um racismo, de uma violência de gênero, eu não estou falando de uma intolerância religiosa, eu estou falando de alguém que governe sem se fundamentar na questão de uma força superior e que use isso para justificar ou a omissão, né, dele ou a forma de agir contra as pessoas. Então, eu acho que tudo tem que ser separado, né? Um governo, uma democracia, ela é feita para todos e ela é boa, ela é atenta à necessidade de todos, ela procura fazer ações afirmativas, como no caso das cotas e das leis específicas para a mulher ou para o negro, justamente reconhecendo que esses grupos eles foram vulnerados, eles sofreram impedimentos que não possibilitaram que eles chegassem na mesma posição que os outros grupos. Eu não gosto muito de falar da questão do racismo, porque eu acho que, por mais que eu entenda, que eu respeite, que eu reconheça que o Brasil é um país racista, eu acho que não cabe a mim, branca, falar de uma situação que outras pessoas passam. Eu posso falar da questão da mulher, porque eu sei que ser mulher, em alguns aspectos da minha vida, me coloca um degrau abaixo dos outros homens. Imagine se eu fosse mulher e eu ainda fosse negra. Eu estaria atrás ainda das outras mulheres. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que certas coisas que... mas eu sou contra a cota, porque a cota é um atestado de burrice. Você é contra porque você teve a oportunidade de estudar e de chegar onde você está pelos seus próprios meios. Tem gente que não tem. E tem gente que, com esse incentivo, acaba conseguindo uma profissão, sendo independente e consegue fazer a sua vida. Então, eu acho que a gente tem muita mania de medir a vida dos outros pela nossa régua, né? Eu, Olivia, graças a Deus, foi muito bem criada, minha mãe me incentivou a estudar, a ser independente, mas eu atendo diariamente mulheres que não tiveram uma mãe como a minha e que estão lá sofrendo e penando, muitas vezes aguentando um relacionamento abusivo porque a religião manda aguentar, porque a família não quer ajudar. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade para entender que o mundo não é feito de pessoas iguais a gente e ter empatia para perceber essas situações. Claro, perfeito. E outra coisa, os números estão aí, né? A violência da mulher está aí, tá expressada nos dados, né? O racismo está expressado nos dados, né? A homofobia também está expressada nos dados. Então, assim, realmente o mundo não é o nosso umbigo, né? Ele é muito maior do que isso. Doutora Olivia, muito prazer novamente em falar com você. Sempre é um prazer enorme trazer aqui
sua participação. Para mim é sempre uma aula. Agradeço imensamente a sua disponibilidade em conversar com a gente. Queria também agradecer ao vereador Gustavo Pompeu por ter possibilitado essa nossa live aqui. E é isso. Queria agradecer e deixar aí o espaço para você fazer uma última fala aí de despedida e também o que você queira pontuar dessa nossa conversa. Bom, eu agradeço demais o espaço, né? Eu gostaria de reafirmar que a Delegacia de Defesa da Mulher, a gente está na rua Alferes José Caetano 1018, a gente atende das 8 às 18, de segunda a sexta, mas isso não impede que, se a violência acontecer fora desse horário, que você procure o plantão policial na rua Vergueiro. E espero também que esse agosto lilás ele se traduza em setembros, outubros, novembros e dezembros. Pelo menos a gente possa continuar com as ações, levar essa conversa para outros espaços, como escolas e ambientes de convívio social, para que a gente possa deixar sempre em pauta que a questão da violência contra a mulher, ela é uma questão que deve ser sempre discutida o ano inteiro, independente de qualquer mês. Perfeito, muito obrigado. Tem um comentário aqui que chegou agora da Rê Duarte, live sensacional, excelente explanação, gratidão por tudo sempre. Rê, gratidão também por você estar aqui com a gente. Doutora Olívia, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou essa live aqui do Parlamento Aberto. Lembrando que a live gera uma matéria no nosso site, no câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também esse vídeo fica aqui disponível. Como teve o problema da internet, ele ficou cortado, mas depois a gente edita ele certinho, coloca um vídeo só para todo mundo poder ver. Fica no Instagram e também fica lá no nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Doutora Olívia, um grande beijo, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada.